Salve, salve, rapaziada, salve, salve você aí que está do outro lado. Chegou a hora do nosso podcast, tá certo? Podcast aqui, ó, dessa vez da Lei Aldir Blanc do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura de Goiânia, tá certo? É isso daí. Com o tema Hip Hop versus Feminicídio. Do meu lado aqui tem o rapper Jorge, do grupo A Base. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Leandro. Hoje estamos aqui, né, para falar do tema sobre feminicídio, né? Que eu acho que é um assunto muito importante, que cada dia vem tomando mais os noticiários, né? Então hoje a gente vai bater essa ideia junto com você, a Priscila, né? Então, é isso aí, vamos que vamos. Vamos que vamos. Do outro lado aqui tem a Priscila, psicóloga Priscila, ex-conselheira tutelar, tudo bem? Tudo é com bem. você a palavra? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse podcast, com este tema tão relevante para a sociedade. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje o tema é um pouquinho meio, né, complexo, né? Feminicídio. E deixa eu falar aqui para você que não conhece o que é feminicídio, o sinônimo, vou trazer para vocês aqui um pouco do sinônimo que se trata do feminicídio. É um crime de ódio contra uma mulher, definido também por agressões, né, verbais, físicas e psicológicas. E vamos abordar esse assunto, né, com o Jorge, o rapper Jorge, do grupo A Base, e a Priscila, psicóloga Priscila, tá certo? Quero dar a palavra aqui para o Jorge, né, para a gente dar início a esse podcast. O tema é hip hop versus feminicídio. Meu irmão, já de início, o que o hip hop pode ser uma arma, né, contra o feminicídio? Os valores e conceitos, na sua opinião? Não, o hip hop, ele é uma ferramenta, né, tanto de divulgação como uma questão cultural, né? O que é cultura? Aquilo que é passado de geração em geração. Então, dentro do próprio movimento, a gente vê muito machismo e não tem como a gente desassociar o feminicídio do machismo, né? Então, hoje a gente estamos em 2021 e mesmo assim a gente vê poucas pessoas do sexo feminino na cena do hip hop. Então, eu acho que o hip hop em si, ele é um movimento de certa forma preconceituoso, né? Mas que tem essa locução de poder debater esses assuntos e conseguir explanar ele cada vez mais. Então eu acho que o que falta para a sociedade é justamente estar debatendo esse assunto em todas as esferas, porque eu acho que é a única maneira que a gente tem de estar confrontando essa questão do machismo e do feminicídio que hoje existe na sociedade. Na sociedade, é isso. Eu quero colher a opinião da Priscila, né, Priscila? Sobre o hip hop, né? Qual que é para você, em que agrega, né, a porta-voz, um rapper vir denunciar? Qual que é a sua opinião sobre isso? Primeiramente, os artistas em geral são uma ferramenta de divulgação, como o Jorge já falou, e o hip hop, ele tem um diferencial que ele consegue também chegar naqueles que são mais jovens, porque a cultura hip hop, né, ela tem esse poder de arrebanhar esses jovens que estão chegando, né, e estão começando a aprender sobre essas questões, né, e também sobre o feminicídio. Então, se dentro do hip hop é debatido esse assunto, se dentro do hip hop é falado sobre isso e é ensinado, né, então, como cultura, isso vai propagar uma mensagem onde homens devem proteger as mulheres e não violentá-las. Entendo. Só um dados aqui que é bastante interessante, Leandro, que aqui fala aqui, ó, que 3 a cada 4 vítimas de feminicídio tem entre 19 e 44 anos. A maioria, 61%, são negras, né? Então, o que acontece? O hip hop, ele tem essa proximidade principalmente com as pessoas negras e as pessoas de periferia. Então, eu acho que ele é uma ferramenta muito importante nessa questão, por estar mais próximo dessas pessoas, onde essa faixa etária de feminicídio, ela se torna bem mais alta do que nas outras demais camadas da sociedade. Não que
que o feminicídio não aconteça nas outras camadas, certo, entendeu? Mas ele é mais atenuado nessa classe social, que é de periferia, na população mais negra, nessa população que está mais vulnerável. Então eu acho que o hip hop é uma ferramenta bastante interessante para a gente estar podendo chegar e debater esses temas com a sociedade. Tá certo. Um outro ponto, né, Priscila e Jorge, um outro ponto que é preciso ser discutido bastante, né, que para mim, né, é um dos fatores mais assim que agrega, que se chama medida protetiva. Vamos falar um pouquinho da medida protetiva sobre o feminicídio, né? Onde funciona, onde não funciona, né? Eu quero colher a opinião de vocês sobre a medida protetiva. A medida protetiva, né, quando a gente fala em medida protetiva, a gente não pode deixar de mencionar, né, as leis, né, que foram feitas, criadas em prol de proteger essas mulheres. E a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, é uma lei que hoje ela está entre as 3 leis mais eficazes no mundo. E só que mesmo assim a gente tem uma questão que é uma incógnita. Mesmo a gente tendo uma lei tão eficaz, os índices de feminicídio no Brasil aumentou bastante. Aumentou bastante. O Brasil hoje é o 5º no mundo, né, quando se trata de feminicídio. Então, o que está acontecendo? Se nós temos uma lei tão boa e, de outro lado, nós temos índices tão altos de feminicídio. Então, na sua opinião, tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que ainda não foi feita, né? Certo. Eu acho, assim, que sobre a lei, eu acho que ela vai aperfeiçoando, né? E de acordo com depois que a lei surge, a gente vai criando as ferramentas e passa a classificar coisas que antigamente era vista como um outro tipo de crime, hoje passa a ter um atenuante como feminicídio ou crime de violência doméstica, né? Então, eu acho que até o próprio judiciário, ele não tinha uma sabedoria há um tempo atrás para poder lidar com essas questões, entendeu? Crer. Às vezes, crimes que hoje se enquadraria nessa questão da violência doméstica, no feminicídio, tipo assim, eram classificados como crimes comuns. Então eu acho que o próprio judiciário, tipo assim, está aprendendo a lidar mais com essas novas ferramentas que surgiram. Inclusive tem uma lei que está para ser aprovada no Senado, que era sobre a honra, né? Às vezes o cara ia lá, matava a sua parceira e falava, não, é porque eu fui traído e tal, aquilo ali foi contra a minha honra. Então, ele queria falar que aquele crime que ele cometeu é porque foi ferida a honra dele, e aquilo ali não tem nada a ver com a honra. Hoje o que acontece? A justiça, ela já não interpreta, não existe mais um juiz julgar um criminoso pelo fato da honra, e sim pelo fato do ódio, porque o que gera o crime é o ódio, não a honra do cara que foi ferida, né? Exatamente. E vai de encontro isso que o Jorge está falando também, a questão de que hoje não só não é levado em consideração a questão da honra, como é tratado como um agravante, né? E isso é muito importante, e acredito que o próprio agressor, ele tende a pensar mais nos atos dele. Então, é importante que as leis sejam rígidas, sejam duras, para pelo menos coibir um pouco esse tipo de crime, esse tipo de violência. Certo, eu estava sem microfone aqui, vamos lá, vamos continuar. Tá certo, então, fechando esse assunto da medida protetiva, o que mais que a gente pode enxergar, conseguir ver da medida protetiva é o seguinte: o que acontece? Ali a pessoa denuncia, né? A mulher que denuncia, ela já está ali com a coragem. Poucas pessoas, poucas mulheres que denunciam, que ficam com aquele sentimento ainda de não ter coragem de ir lá e denunciar, certo? Então, o que acontece? Não vem acontecendo, né? Não tem o respaldo, porque o que acontece mais é isso daí. A pessoa ganha uma medida protetiva,
e lá na frente vinha acontecer os fatos, que é a morte, vinha a óbito, algo assim, né? Então, às vezes, então fica uma lacuna, né? Fica uma lacuna e às vezes não tem a medida protetiva como deveria ter, né? Na opinião de vocês, onde é que está o erro, né? Onde pode melhorar, algo assim? Eu penso, Leandro, que não é nem questão de erro, eu acho que é questão da realidade, entendeu? A realidade mostra o quê? Que 72% das mulheres, os crimes acontecem justamente depois que ela faz a denúncia e tenta interromper esse relacionamento. Então, ela já está num cárcere ali, vivendo aquele relacionamento conturbado, entendeu? Por vários tipos de motivos, e a hora que ela decide, às vezes, se afastar, que na maioria das vezes a pessoa do próprio convívio familiar dela, que no caso é o esposo ou namorado, ela acaba sofrendo, tipo assim, um crime de feminicídio, né? Porque é a hora que o cara sente aquela questão que ele perdeu a posse daquele ente que ele tem ali, que ele vai e comete o crime. Então, acaba que muitas das mulheres, elas acabam não denunciando. Então, essa medida protetiva, tipo assim, para as que denunciam, é perigoso, porque muitas, mesmo denunciando, acabam ainda convivendo com o agressor, né, por várias questões financeiras, questão emocional. Então, tem uma série de fatores ali que faz com que essa mulher não consiga desvencilhar desse sujeito, e a hora que elas terminam o relacionamento, o cara vai lá e, como se diz, finaliza o caso, que é o que eu falei, que 72% dos casos acontece, né? Priscila. E é importante também a gente falar um pouco dessa questão de por que ainda, mesmo tendo a lei, mesmo tendo a medida protetiva, por que ainda continua morrendo tantas mulheres? Eu acredito assim que, primeiro, as mulheres demoram muito a denunciar o relacionamento abusivo, porque quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de quando o homem chega e mata, né? A violência, ela não começa com um espancamento extremamente violento e o homem matando a mulher. Ele começa lá atrás, com a violência psicológica, com a violência financeira, e não só, né, com cônjuges, né, entre cônjuges, o esposo e a esposa, o namorado e a namorada, mas a violência familiar também está inclusa nesse tipo de violência, que é o feminicídio. Então, às vezes, a mulher demora a denunciar que está sofrendo essas agressões. Os filhos, às vezes, muitas filhas, né, no caso do feminicídio, as filhas não denunciam os pais, tios, que são os mais próximos, os homens geralmente mais próximos, que cometem mais esse tipo de crime, né? Até mais do que os de fora. Então, demora muito a mulher criar coragem. Como foi dito, uma das principais causas que fazem com que a mulher não denuncie, em primeiro lugar, é o medo. É o medo de morrer, é o medo da morte. Acaba se calando, né? Exatamente, são as ameaças. Esse agressor, ele não começa, né, às vezes só agredindo, ele faz uma ameaça psicológica, ele faz uma ameaça financeira. Durante a história, né, a mulher, ela primeiro ficava só no lar, cuidando do lar. Tipo a independência financeira. Exatamente. Assim. E hoje que ela está começando a ter essa independência financeira. Isso mesmo. Então, isso acaba o quê? Fazendo com que ela fique presa a esse agressor. Muitas vezes ela não tem o apoio familiar, justamente pela essa questão do machismo, que as mulheres foram criadas para ser do lar, para ser submissa, né, ao homem. E aí, com isso, ela acaba ficando muito tempo nessa relação, e quando ela decide romper, quando ela cria forças, quando ela tem algum incentivo para poder sair dessa situação, ela já não consegue, porque esse agressor chega e comete o crime de feminicídio. Falando aqui sobre o feminicídio, tivemos aí nosso período de Covid, né, onde houve o maior índice, né? Vamos falar sobre isso daí? Vamos falar sobre esse momento, desse período da Covid. Tem um estudo aí, eu acho que vocês estão bem afiados aí, né? Tem um estudo falando sobre isso, né? Comente isso pra gente, por favor. Exatamente.
os dados, eles mostram que houve uma decadência das denúncias das mulheres contra o feminicídio. Porém, em contrapartida, houve um aumento dos casos de morte de mulheres, né, cometidas por esses homens, no caso, o feminicídio. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu durante a pandemia, né, para a gente fazer essa reflexão? Será que realmente diminuiu? Será que realmente essas mulheres deixaram de sofrer essa violência? Ou será que essas mulheres não tiveram acesso aos serviços que talvez não estivessem ainda preparados para poder receber essas denúncias no modo offline, né? Ou melhor, online, né? Que hoje a maioria dos atendimentos estão sendo online. Na sua opinião, então, Priscila, houve então um erro, algo assim, da preparação? Você acha que não estava um pouco preparado para isso? Não é que houve um erro, né? Ninguém esperava que fosse ocorrer essa pandemia. Então, ocorreu de repente e ninguém estava preparado. Nós tivemos que nos adequar, né? Todos nós, em todos os campos, em todas as profissões, nós tivemos que nos adequar ao atendimento à distância. Então, eu acredito que nesse período de adequação houve esse rompimento de registros. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, na sua opinião, foi preparação, então, né, minha irmã? Exatamente. Sua opinião, Jorge? Não, eu concordo com a Priscila, o que ela falou. Acho que os órgãos, principalmente na questão da segurança pública, eles não estavam preparados para receber ter um canal ali direto com essas pessoas, né? Então, essas pessoas ficou sem esse link direto principalmente com a Polícia Civil, né, para poder fazer esse primeiro registro ali. Mas que a gente vê que só vem aumentando. O Brasil é o 5º país do mundo em caso de feminicídio. Então, a gente vê que houve uma disparada você comparando os períodos de 2020 para 2019, só vem crescendo. Então, eu acho que essa cultura do machismo no Brasil, ela vem aumentando. Da mesma forma que os movimentos de combate também, né? Que eu vejo que as mulheres também, a causa feminista também vem aumentando e, ao mesmo tempo, as questões do feminicídio e agressão doméstica também vem subindo. Vem subindo, né, meu irmão? Então, você que está participando aí do nosso podcast, né? Sintonize aí no nosso chat, né? Temos aqui participações aqui da Solange, viu, Priscila? Fala que as mulheres têm mesmo que botar a boca no trombone, tem que falar mesmo. Você aí que está do outro lado, participa, deixa seu comentário aí que será importante aqui no nosso chat, tá certo? Ana Paula fala que também já sofreu violência doméstica pelo marido e que a maior força da mulher é a denúncia. Eu penso assim, que a denúncia é o primeiro passo, né? Mas a sociedade ainda, eu acho que ela tem uma trava nessa questão da denúncia, né? Principalmente no âmbito familiar. É difícil a pessoa que tem uma família tradicional, ela ter um amparo ali familiar para poder fazer esse tipo de denúncia, e a família, às vezes, ela acaba incentivando aquela pessoa a permanecer naquela situação que ela está sofrendo, né? Então, é uma série de problemas. Fatores, né? Uma série de fatores. Então, é uma das armas, né, meu eu acho que a denúncia, sim, mas eu acho que esse trabalho social e familiar, eu acho que ele tem que vir em primeiro lugar. Por quê? Porque a família, essa família brasileira, ela prepara o homem muito pro mundo, entendeu? Ele resguarda muito a mulher. Então, o que acontece? O homem pode, o homem, ele até na questão afetiva, sexual, o homem, tipo assim, ele já é solto pro mundo, e a mulher sempre é mais resguardada, sempre é mais retraída. Então, é como a Priscila falou, a mulher, ela foi criada para ser dona de casa, para ser dona do lar, para gerir a família. Então, eu acho que o grande problema está aí. E para você, sua opinião, a Ana Paula falou que a força
força da mulher tem que denunciar, é uma das armas, né? Sim, inclusive eu quero colocar aqui para quem está assistindo, né, que nós temos o Disque Denúncia, hoje tanto o Disque 180 quanto o Disque 100 são ferramentas de denúncia onde nós podemos denunciar e não deixar passar esse momento. E eu acho que é importante a gente falar também sobre a educação, porque isso que nós estamos, exatamente, isso que nós estamos fazendo aqui agora, né, inclusive é uma forma de contribuir para a educação da sociedade, falando sobre esse assunto e ensinando os homens e as mulheres qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Cada um tem seu papel? Tem, mas isso não quer dizer que um seja mais importante que o outro, que um pode comandar a vida do outro, mas que nós, enquanto seres humanos, temos que nos completar, né? Então, acho importante, desde cedo, desde pequenos, homens, as mulheres, serem educados a pensar que o crime, de forma alguma, ele é algo que pode ser sustentado como uma forma de honra ou como uma forma de tentar melhorar alguma situação ou piorar uma situação. As crianças, os adolescentes nossos têm que ser educados a pensar dessa forma de agir. Lá no início, né? Lá então, no início, o segredo é lá no comecinho mesmo, né? Pois é, Leandro, é uma coisa bem interessante, né, que a gente sempre fala. Quando a gente fala assim, o feminicídio, né? O que é o feminicídio, né? Às vezes a pessoa usa muito o termo, mas a gente, para parar para pensar, o que é o feminicídio? É você ter ódio por uma pessoa, ser de uma opção por ela ser mulher, por ser oposta ao seu sexo, né? Então, você cometeu um crime em cima desse tipo de relação. Então, e como que a gente vai mudar isso? É uma pergunta que eu acho que a sociedade tem que fazer, né? Porque eu acho que é impossível a gente acabar com o feminicídio se essa reflexão não partir dos homens, né? Porque quem tem que mudar essa cultura somos nós, né? Porque o feminicídio e a violência doméstica, ela está extremamente relacionada à nossa cultura, né? O jeito que a gente olha para a mulher, o jeito que a gente quer que a mulher se comporte, o jeito a gente não aceitar a mulher com os desejos delas, com as opiniões delas, entendeu? Então eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso na sociedade, entendeu? Com as crianças, com os jovens. É como eu falei anteriormente, a gente prepara muito o homem para o mundo e acaba, tipo assim, tentando resguardar muitas mulheres, mas esse resguardamento que a gente dá não é uma proteção, entendeu? Na verdade, a gente quer uma submissão. Então eu acho que a mentalidade do homem, ela tem que mudar para a filha dele. A hora que ele tem uma filha ali, Deus pequeno, o cara olhar e falar assim, tentar olhar ela com o pé de igualdade, da mesma coisa que ele ensina para o filho dele, ele tem que ensinar para a menina dele. Entendi. Mesmo vendo as diferenças, mas tem que tentar mostrar que o mundo é igual para os dois, né? Certo, entendi. Lei Aldir Blanc, né? É isso aí, o nosso podcast Hip Hop versus Feminicídio, conceitos e valores. Eu vou entrar aqui num assunto, tá certo, família? Exatamente para você que é do movimento hip hop. Existe feminicídio, existe um machismo dentro do hip hop, meu bom? Claro que existe, aí. A gente pode olhar a cena do hip hop, não só do hip hop, a gente pode pegar a música como toda, mas vamos pegar o tema aqui do hip hop. Do hip hop, hoje, qual que é a referência que a gente tem no hip hop brasileiro na cena feminina? Quem das que é? mulheres, né, que você fala, né, meu bom? A gente, tipo assim, igual tinha as meninas aqui do Atitude Feminina, né? Do DF, né? Eu nem sei como que tá a atividade delas hoje em dia. A gente vê aquela Carol que cantava no Realidade Cruel, que tinha uma ascensão. A Negra Lia ainda conseguiu uma mídia, né? Que querendo ou não, ela mudou um pouco. Sobressair, assim, ela hoje, tipo assim, tá mais num patamar viés, num viés um pouco diferente do hip hop, né? Tá numa música black, mas não naquela questão ali do rap mesmo, ali, aquela música rimada. Então a gente vê preconceito. Esses dias
dia eu tava assistindo o depoimento da Carol, que cantava podcast dela, né, mano? No Realidade Cruel, e ela mesma falava que quando ela cantava, ela falava que ela não podia compor as músicas dela, gravar, que ela foi impedida pelo Douglas de estar participando de eventos que o Racionais a convidou. Então eles faziam um certo tipo de blindagem em cima dela. Censurou mesmo a palavra. E ela falava que ela perdeu o melhor momento da vida dela, entendeu? Que era aquele período de ascensão, que ela estava em alta, que realmente, tipo assim, como se diz, o hormônio estava alto, né? Então que era aquele momento ali da carreira dela, porque a gente tem que entender que todo mundo tem aquele momento seu de explosão, né? Igual um jogador de futebol, o cara tá lá, ele tem o auge da vida dele. Então ela perdeu por quê? Por causa desse machismo que existe na cultura hip hop, né? A gente vê pouca representatividade. Eu lembro que quando eu comecei a cantar rap, as meninas se vestiam igual homem, entendeu? Então elas tinham que se vestir daquele jeito para serem aceitas dentro da cultura hip hop. Elas cantavam as músicas no gênero masculino, entendeu? Então é uma questão de evolução também, mas isso você consegue enxergar o preconceito que sempre teve dentro da própria cultura hip hop. Eu acho que até na hora também de dividir os pães, né? Vamos supor, vamos contratar aqui 5 grupos, um deles ali o feminino. Você acha que na hora de distribuir ali os cachês, algo assim, tem uma parcela assim maior para o pessoal que é pelo grupo feminino e o outro masculino, meu bom? Cara, eu acho que, tipo assim, essa questão de cachê vai muito da ascensão, né? Que a pessoa tá no momento. Porém, eu acredito, assim, que é uma das maiores referências que a gente tem no hip hop, que é a Dina D, né? Inclusive, se eu não me engano, há uns dias atrás, o Google até fez uma homenagem para ela. Fez uma homenagem para ela, 46 linda. Anos de idade que ela ia fazer agora. Mas vamos supor, ela é uma das pioneiras do hip hop, do rap no Brasil, cantava músicas de extremo protesto, teve músicas dela que marcou geração no hip hop e financeiramente é uma pessoa que não teve essa ascensão. Então isso mostra mais uma vez o machismo, toda a burocracia que existe dentro da cultura hip hop, né? E não só dentro do hip hop, a gente pode pegar até o sertanejo, igual a gente perdeu igual a Marília Mendonça esses dias. Aquela mulher lá, tipo assim... Ela foi uma das primeiras, ela estava no topo, né? Em questão de música, ela era a mais ouvida. Então o que acontece? É uma voz muito forte, uma pessoa de muita personalidade. A gente viu ela cantando música dos Racionais, cantando música do Tribo da Periferia. Então é uma pessoa que ela rompeu barreiras, né? Então, tipo assim, por que a gente admira tanto? Porque é difícil você ver uma mulher conseguindo, tipo assim, romper essas barreiras. Não só pelo talento, mas pela personalidade. Então aquilo ali, uma mulher daquela ali, ela é exemplo para muitas, por quê? Porque as mulheres, tipo assim, tem que deixar essa timidez de lado, né? Tipo assim, as mulheres, elas têm que, tipo assim, ser mais elas, igual a Marília Mendonça foi, entendeu? Fez história, tipo assim, mostrou seu trabalho com personalidade, entendeu? E tudo que vem acontecendo hoje, as leis que foram aprimoradas, é graças às próprias mulheres, porque a Lei Maria da Penha, ela foi encampada pela vítima, mas também por movimentos feministas, né? Então, tipo assim, as mulheres, elas têm que se unir, entendeu? Eu acho que existe um contraponto nessa questão, que existe muitas mulheres que elas também conseguem enaltecer o machismo, né? Mas isso não é culpa delas, é porque elas também foram criadas desse jeito, né? Tá sentindo aí, família? Do outro lado aí, as ideias aqui batendo, né, com o Jorge, a Priscila. Você vai sair depois desse podcast aqui rico em informações, tá certo? Você aí que tá do outro lado aí, continua, né, participando do chat. Ainda nesse assunto do hip hop, eu quero chamar aqui, né, um depoimento de uma rapper, né, falando sobre o feminicídio, falando sobre as armas, né, que o hip hop tem para com esse caso, né? Ela vai estar falando agora, eu vou trazer para você agora esse vídeo, o depoimento dela, tá certo? Põe no ar aí, por favor. É isso aí, solta a voz aí, Patrícia. Olá, de cá Patrícia Mello, a convite do Alto-Falante Rap. Já quero expressar minha gratidão por este convite,
para estar trazendo para vocês, para estar abordando juntamente com vocês esse assunto que é tão crescente pós-pandemia, que é o feminicídio, o crime contra a mulher, pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser mais fragilizada. Estamos vendo aí uma crescente de 400% pós-pandemia. 1 em cada 4 mulheres já sofreram algum tipo de abuso, seja ele psicológico, seja ele físico, violência doméstica, né? E até mesmo a violência sexual. No mundo do hip hop, estamos vendo os rappers trazendo uma mensagem mais trap, uma mensagem mais mais poder, mais peito e bunda, e pouco se tem falado sobre assuntos socioculturais, sobre assuntos políticos, sobre assuntos de segurança pública, segurança da mulher, segurança infanto-juvenil. Vemos aí uma música do Nocivo Chomon, que tem o nome de Jack, que fala sobre uma mina chegando do trampo, né, entre o ponto de ônibus e a sua casa. Ela é abusada sexualmente. Uma música do Viela 17, Confinadas, que fala aí a respeito dessa crescente, né, no número de feminicídios, de violência doméstica, de violência contra a mulher. E queremos abordar cada vez mais esse tipo de tema para trazer para a sociedade um alerta, opa, socorro, opa, isso está acontecendo aí do lado da sua casa. Dia 31/3 estamos lançando uma música solo que tem por nome Borboleta, que fala sobre o abuso sexual contra a mulher, principalmente na infância e na juventude, coisas que as mulheres estão sofrendo no dia a dia, e estamos buscando, por intermédio da música, por intermédio do hip hop, trazer essa conscientização, trazer esse poderio, vamos dizer assim, do tipo, falar chega, porque às vezes a mulher está tão fragilizada por estar sofrendo esse abuso no dia a dia, que ela não consegue dizer um não consegue dizer um basta, porque ela tem medo, e muitas vezes nós julgamos essas mulheres. No mundo hoje, em que se fala tanto de feminismo, vemos as próprias mulheres julgando as mulheres. Quando a mulher chega a falar, eu sofri isso, eu sofri aquilo, as pessoas a julgam ou até mesmo ficam perguntando, mas é isso mesmo? E você não se mostrou, não mostrou desejo para que isso acontecesse? Que isso? Quando a mulher chega a falar, eu sofri isso, eu sofri aquilo, as pessoas a julgam ou até mesmo ficam perguntando, mas é isso mesmo? E você não se mostrou, não mostrou desejo para que isso acontecesse? Que isso? Quando fazemos isso, deixamos essas mulheres ainda mais frágeis, ainda muito mais frágeis. Então queremos trazer cada vez mais assuntos que abordem o tema do tipo, oi, abra a boca e fala, porque o silêncio também mata, principalmente nesses casos. E queremos trazer sim uma mensagem de levanta e vai e denuncia mesmo e lute. A maioria das vezes não fazemos isso porque sabemos, infelizmente, no Brasil, que o sistema é falho. Quantas vezes vemos pessoas que são denunciadas por crimes contra as mulheres e quando a gente fica sabendo, saiu do semiaberto, saiu disso, saiu daquilo, foi lá e matou a pessoa. Eu mesma estive fora da minha casa, estive fora da minha cidade por alguns anos, exatamente por ter sofrido esse tipo de ameaça. Um abuso psicológico muito grande e uma ameaça de morte consecutiva, o que me fez sair da minha casa e passar aí um tempo fora porque eu tive medo. Então, isso acontece sim. Eu denunciei? Não denunciei, porque eu sabia que era um réu primário, que nunca tinha feito nada e que estaria na rua e poderia vir aqui, pular meu muro e acabar com a minha vida sem que a justiça fizesse nada. Então, vamos ficar ligado. Eu quero convocar os rappers, as rappers nesse momento, principalmente as rappers, para estar trazendo uma palavra, para estar trazendo nas suas letras algo que venha aumentar a autoestima dessas mulheres e que elas consigam dizer, opa, peraí, ao primeiro sinal de abuso, porque vemos abusos aí psicológicos desde os namoros juvenis hoje em dia, um abuso psicológico muito grande, em que um tem que, parece que, viver a vida do outro, e isso acaba por trazendo consequências e problemas futuros, principalmente na vida da mulher, porque ela leva ali traumas por toda a sua vida. Então, assim, vamos abordar mais assuntos que venham dizer para as mulheres, opa, o primeiro sinal, cai fora. Ao primeiro sinal, dê um basta para que você proteja a sua vida e a vida da sua casa.
Gratidão por estar aqui com vocês. Quero estar cada vez mais aí presente na cena do hip hop, na cena da comunidade e trazendo sempre assuntos socioculturais para que a gente possa estar debatendo e conversando e esclarecendo, né? E abrindo aí a mente da nossa população sobre esse tipo de assunto. Gratidão, Patrícia Mello na voz. Fiquem com Deus. Gratidão é toda nossa. Patrícia, muito obrigada aí pela sua participação. É uma das rappers aí com a voz ativa, né? Que levanta essa bandeira, que defende, né? E que usa o hip hop, como ela mesmo disse aí, né? Tá vindo aí uma track, tá vindo aí um som pesado aí, falando, abordando este assunto, né? Logo mais aí, já estamos aí na espera, viu, Patrícia? Salve, salve. Eu quero agradecer você, gratidão eterna por ter passado e ter levado essa mensagem e levantado essa bandeira, tá certo? Salve, salve, obrigado. Então vamos abordar aqui o assunto, né? Um pouco falando em cima do depoimento da rapper Patrícia, né? Que precisa ser levado para as minas, para as mulheres, né? E uma pauta que ela citou ali, que eu gostei bastante, que falando sobre prevenir, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse depoimento dela, ou Priscila? Sim, a Patrícia tocou em vários pontos que são muito importantes, muito relevantes. Prevenção, né? Prevenir, formas de prevenir que essas mulheres tenham e sofram esse tipo de abuso, de violência. Como ela disse, a maioria das violências começa já lá no namoro. Desde que a mulher começa a se relacionar, ela já começa a ter indícios de que aquele companheiro não vai dar certo, né? É violento. Como eu disse anteriormente, não chega, o homem ele não chega agredindo a mulher fisicamente. Tem alguns casos, né, de que às vezes nunca aconteceu nada e de repente numa discussão ali calorosa o homem ataca a mulher, mas o que a gente vê, né, e os dados mostram é que essas mulheres, desde muito cedo no relacionamento, elas começam a sofrer alguns tipos de violências, principalmente a violência psicológica, onde o homem ele começa denigrindo a imagem dessa mulher, ele começa a fazer com que ela fique com a autoestima baixa, fazer com que ela acredite que ela não é capaz, que ela não pode conseguir nada sem ele. Então, ele começa a rebaixar essa mulher de uma certa forma que ela perde as forças para lutar contra aquilo que ela acha errado. E muitas vezes a gente vê as próprias mulheres falando, né, mas por que ela ainda está nesse relacionamento? Por que essa mulher não denuncia? Por que ela não sai desse relacionamento? Ela não consegue denunciar? Ela gosta de apanhar? Eu acho que essa mulher aí gosta de apanhar. Então, será que é isso mesmo? Será que essa mulher realmente gostaria de estar nessa situação, sofrendo violência, sendo violentada e chegando a morrer na mão desse agressor? O que a gente pode refletir a respeito disso? Que essas mulheres, desde cedo, muito cedo, muitas delas já presenciam dentro de suas próprias casas, né, seus pais. Muitas dessas mulheres que sofrem agressão, elas já vêm sofrendo esse efeito cascata, onde elas veem as mães sendo agredidas pelos pais e acabam achando também que isso é algo natural, que é algo normal. E elas colocam isso para a vida delas como sendo algo que é possível e elas têm que ser passivas a esse tipo de comportamento machista. Então, por isso que eu sempre bato na tecla de vamos informar nossa população, nossa sociedade, não só as mulheres, mas principalmente os homens, desde cedo, desde muito novos, e ensinar, né, o que nós temos que fazer para coibir, porque nós temos que coibir, desde lá daquela conversinha de roda entre os homens, onde menosprezam mulheres. Nós tivemos um caso agora bem recente, né,
onde o deputado estava falando mal das mulheres ucranianas. Então, acho que é algo bem recente. E repercutiu, né? Bastante. Repercutiu, e também não deixa de ser um machismo que pode culminar numa violência pior. Então, é importante a gente estar de olho e combater esse tipo de fala machista, combater esse tipo de assunto, né, onde é falado a qualquer hora, a qualquer momento, que isso propaga a violência, isso propaga o machismo e acentua essa questão da violência dos homens contra as mulheres. Muitos homens têm um salário bem acima das mulheres, mesmo ocupando a mesma função. Então, isso é algo que precisa ser mudado, um dos pontos que precisa ser mudado. Por que uma mulher tem que ganhar menos só por ser mulher, sendo que ela tem a capacidade de executar a tarefa, a capacidade de desenvolver o trabalho dela da mesma forma que o homem? Então, esse é um dos pontos, né? Criar mais oportunidades de trabalho para as mulheres. Nós sabemos que hoje as mulheres já conseguiram alcançar alguns postos, né, tanto na política quanto em alguns cargos que antes eram vistos só homens, até mesmo a construção civil, né, que muitos achavam que elas não eram capazes, e hoje a gente vê mulheres na construção civil, mulheres na aviação, mulheres na política. Então, isso é importante. A mulher estar também em cargos de prestígio, em cargos de poder, não só pelo prestígio e pelo poder, mas porque ela vai usar aquilo ali como uma ferramenta para poder modificar algumas coisas a favor. Pois é, mas eu queria até, igual, essa questão da paridade, né? Porque, igual você falou, não é questão de poder, né? É uma questão de estar no pé de igualdade. Mas uma coisa também que eu queria falar aqui, a gente sabe muito sobre a mulher, né? Fala assim, não, a mulher sofre por feminicídio, o que leva, mas e do homem? O que leva... Eu queria até saber a opinião do Leandro, sabe? Porque eu acho que essa reflexão, ela cabe a nós. Sim. Também. Tipo assim, o que leva o homem a estar num relacionamento que ele abusa daquela pessoa até matar ela? Entendeu? Porque isso não é perguntado para os homens. Agora, para as mulheres, a gente pergunta tudo. O que leva a mulher, tipo assim, ser submissa a isso? Então, a gente já sabe que a questão econômica, que é o medo. Mas e o homem? O que faz o homem, tipo assim, viver nesse tipo de situação, agredindo uma pessoa, escravizando ela sexualmente, escravizando ela psicologicamente, entendeu? Essa pergunta não é feita para nós. Eu creio que vem mais assim do machismo. O nome é esse. Para mim vem o machismo. A pessoa se impõe, né, e acha ter um alto valor do que a sua parceira, né? E ali, no caso dali, o machismo toma de conta do homem, né? E vamos supor, se ela venha ter uma decisão, né, que venha confrontar esse machismo, eu acho que o detalhe está aí. Eu acho que acaba sendo o homem sendo muito machismo, né? E não aceita, né? Que ser ou um conselho ou algo assim. Vem daí. Eu acho que o cisquinho de tudo, viu, Priscila? É o machismo. Exatamente. Não tem como a gente falar de feminicídio sem tocar no machismo. Machismo, isso mesmo. A sociedade, né, desde a Grécia antiga, que os homens são tidos em pedestais e as mulheres, né, são servindo, né, servas desse homem. Então, essa questão da mulher estar sempre servindo o homem e ele achar que isso é algo que tem que perpetuar, né, acaba fazendo com que ele queira sempre estar lá nesse pedestal, porque é cômodo, né? Se a gente for pensar, é muito cômodo. Para que você quer mudar uma situação onde você acaba sendo beneficiado?
Você consegue coagir sua companheira, você consegue fazer com que ela manipular, faça né? tudo que você quer, né? E aí você consegue manipular essa pessoa. Então, eu também acredito, né? E os dados mostram, a história mostra, a gente não pode deixar de olhar para trás da história, né? Tanto do Brasil quanto do mundo, que essa cultura machista, essa cultura de não aceitar, né, uma posição, né, da mulher. Exatamente. Faz com que esse homem acabe tendo essas atitudes agressivas contra a mulher. E é sempre muito importante a gente pensar, né, também na questão do que essa mulher, como que essa mulher ela contribui para afirmar ainda mais esse homem, porque nós vemos muito acontecendo que algumas mulheres elas não só aceitam, como criticam outras mulheres por tentar ser diferente, né? Por tentar ter uma atitude mais feminista. Nós vemos muitas críticas, né, contra o feminismo, e não é só questão de ser feminista, né? Que o feminismo ele é uma outra corrente, né, que também ajuda a combater o feminicídio. Nós vemos muitas mulheres lutando a favor da causa, né, feminista. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? O que a gente tem que fazer, o que os homens têm que fazer, por que esses homens pensam dessa forma, são questionamentos relevantes que a gente tem que começar a debater e pensar. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer é romper a barreira cultural, né? Porque se a gente pegar a sociedade como um todo, ela sempre foi machista, né? Porque se a gente pegar Deus da época tribal, o homem, pela questão de ser primitivo, ele conseguia sobressair sobre as mulheres pela questão da força, né? Pela questão do gene. Então, fazer uma lógica, às vezes, ele ter essa questão de sobressair pela questão da força, né? Então, se você pegar as questões indígenas, tem algumas tribos que, tipo assim, às vezes o pajé fica com a esposa do que vai casar antes do próprio cara ficar com ela, né? Antes do cônjuge, né? Cônjuge ficar. Então, a questão religiosa, a gente vê lá que fulano tinha não sei quantas concubinas, que era tipo assim, as escravas, que ele mantinha relações sexuais, ele poderia ter várias esposas. Então, essa questão do machismo, onde o homem vem das antigas, tipo, né? Assim, ela é cultural em todos os sentidos. Isso mesmo. Só que a gente tem que colocar o quê? Que hoje o mundo, ele não precisa mais de força. A gente está num mundo extremamente tecnológico, entendeu? Hoje a lavoura está mecanizada, hoje, tipo assim... Atualizou, né, meu irmão? Hoje, o que acontece? Hoje a gente está no mundo das coisas, hoje a gente está no mundo completamente tecnológico. Hoje não existe mais você querer sobressair porque você é mais forte, entendeu? Hoje ninguém é mais do que ninguém. Hoje todo mundo tem condição de competir de igual para igual. Então eu acho que as pessoas têm que entender isso, entendeu? A verdade é que, tipo assim, o mundo mudou. E eu acho que a cabeça do homem ainda está no século passado. Eita, forte. É isso aí. Você continua participando aí do chat, tá certo? Eu tenho uma curiosidade muito interessante aqui e passar uma informação, tá certo, Jorge? 60 mil... mais de 60 mil boletins de ocorrência de estupro no ano passado, ou uma queda de 14%, né? Comparada a 2019, ainda assim, isso representa um caso cada 8 minutos. A maioria das vítimas é do sexo feminino. Detalhe, 86% tem no máximo 13 anos. O que eu quero falar com isso? O que eu quero levantar com isso? Às vezes 13 anos a menina está dentro de casa, né? Sim. E como combater
ter isso, sendo que está lá implantado dentro da casa, né? Às vezes a mãe, né? Na sua opinião, qual que é a sua opinião sobre isso? Sobre uma menina, por exemplo, é até no máximo 13 anos, então, né? É uma moça, ainda está lá dentro de casa, às vezes com um adolescente, entrando com um padrasto, né? Exatamente. Essa é uma questão também muito relevante, dentro dessas violências que as mulheres sofrem, né? Nós temos a violência sexual contra as mulheres, e a maioria das mulheres violentadas sexualmente são violentadas por familiares. Dentro de casa. Dentro de casa. Em primeiro lugar, pai, e depois por padrasto. E depois tios, primos, e por último é aquele abuso violento lá de um desconhecido. Então, justamente porque esse homem acha que ele tem posse sobre essas mulheres, não só a companheira, a esposa, mas também sobre a filha, porque na verdade não é uma questão de que acha que aquela mulher é a esposa dele, ele pode tudo, não é só isso. Por aí você vê que é uma questão, por isso que é um crime contra o gênero, né? Contra as mulheres em si. Então, essa mulher pode ser filha, essa mulher pode ser mãe, essa mulher pode ser uma sobrinha, pode ser a esposa. Então, são casos de violência onde abrange também familiares, não só os cônjuges. Então, essa menina que é violentada dentro de casa, como eu tinha dito anteriormente, ela já começa a ser violentada muito cedo. Quando chega nessa idade de 13 anos, ela já passou por muitos tipos de violência. Não só a violência física, né, agressões físicas, violência sexual, mas primeiramente ela sofre a violência psicológica. Certo. Onde esse homem, ele faz ameaças de morte. E antes até disso, esse homem, ele começa de uma forma carinhosa, né, com essa filha, com essa sobrinha. Então, como ele tem acesso a essa mulher desde muito pequena, então ele começa de que forma? Ele começa aliciando essa menina, e essa menina, essa criança, que muitas vezes começa lá na infância, ela não sabe se defender, ela nem ao menos sabe o que está acontecendo. Então, ela acha que aquilo é normal. E ela vai achando que aquilo é normal, só que quando ela chega na idade da adolescência, que é geralmente onde ela vai para a escola, onde ela tem acesso a algum tipo de informação, e aí é muito importante, já falando sobre a prevenção, esse debate nas escolas, essa psicoeducação é uma arma também para a gente combater. E aí essa mulher, desde muito pequena, vai sofrendo até chegar nessa idade, vamos supor, de 12, 13 anos, onde ela já consegue começar a compreender que aquilo lá não é normal. Que foi errado, né? E os traumas vai perseguir ela pro resto da vida. Exatamente. E aí essa mulher, ela já vai crescer fragilizada, com a autoestima baixa, porque quem deveria proteger, né, foi aquele que cometeu a violência contra ela. Ato, né? Você via muito isso, né? Porque você foi ex-conselheira, certo? Do Conselho Tutelar, né? Você praticamente via isso constantemente, né? Sim. No Conselho Tutelar nós vivenciamos isso diariamente. A maior parte das violências, né, que são cometidas contra crianças são dentro dessa violência psicológica, sexual. Então, no Conselho Tutelar, realmente a gente vê, está muito dentro da situação, a gente vê a situação de muito perto. Estão lá dentro, estamos lá dentro, né? E a gente vê de muito perto. Tete a tete com a criança que sofreu isso daí, você praticamente sente a tristeza no olhar. Então, quer dizer, além de estar lá no conselho, você ainda tem o crime, né, diante dos seus olhos, né? Triste, né? Exatamente. E aí é complicado esse órgão, né, que está ali também para proteger, e
E muitas vezes essa criança também, ela não tem muito acesso a esse órgão, né? Porque ela precisa também, às vezes, da ajuda de um familiar para chegar até lá, para fazer sua denúncia. Verdade. Se a mãe não for, não tem esse contato, né? Se denúncia, algo assim, né? Sim, ela pode denunciar, só que muitas vezes ela também não tem coragem, porque vamos pensar... Exato, porque eu já vi esses casos, já vi a pessoa, as mães se calam, né? As mães se calam, às vezes tá vendo o acontecimento, mas se resguarda ali, também não fala, né? Isso já aconteceu, né? Exatamente, como eu estava aqui pensando, que essas mulheres, elas se calam porque elas também são violentadas. Elas também temem pela vida dela e pela vida dos filhos. Então, e algumas também com essa cultura machista acabam achando que isso tem que acontecer mesmo, né? E acabam se calando. E essas meninas, às vezes, elas também não chegam, né, a fazer suas denúncias justamente porque elas não têm esse canal para poder denunciar. Se o familiar que está ali, que deveria proteger, né, não deu esse suporte, ele que está cometendo um crime, às vezes tanto o agressor quanto aquele que se cala, que é cúmplice, que muitas vezes, né, nós temos mães, os avós que às vezes sabem da situação e se calam, né, viram cúmplices. Como que ela vai ter força para denunciar? Mesmo que ela saiba, às vezes, muitas vezes a gente vê as falas machistas. Ah, mas hoje em dia nós temos muita informação. Hoje em dia todo mundo sabe como denunciar, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas se um adulto, uma mulher adulta, não consegue sair de uma situação de violência, como que a gente quer colocar essa responsabilidade para uma criança, para um adolescente? Então, nós temos os órgãos hoje para combater também, para verificar, não só deixar com que eles venham, né, até nós, mas nós também temos que fiscalizar, não só os órgãos, mas nós, enquanto sociedade, nós temos que fiscalizar, porque muitas vezes nós vemos a mulher sofrendo violência do nosso lado, um familiar, uma vizinha, né, e a gente se cala. Né? Por que a gente se cala? Por medo também, por receio de uma repressão. Então, eu acredito que nós temos que ser mais fortes. Olha para você ver, né? Só pontuando aqui, um tanto que a sociedade é machista, que tem um ditado popular que fala, né? Em briga de casal ninguém mete a colher, né? Exatamente. Então é justamente para quê? Para você deixar os dois resolverem, independente do que for. Porque às vezes a gente não quer um problema pra gente, mas esses dados aí que você acabou de relatar são extremamente 60 mil mais de 60 mil boletins. Isso equivale a um caso de estupro a cada 8 minutos. Então, nesse momento que a gente estamos aqui conversando, entendeu? Praticamente 12 mulheres foram estupradas no Brasil. E sem falar que a maioria dessas são crianças abaixo de 14 anos, que são vulneráveis. Entendeu? Aquela mão que deveria dar carinho, que deveria proteger, é justamente a mão que vai ali e abusa. Então, a gente vive um problema no Brasil muito sério, e esse problema eu acredito que ele só vai ser resolvido a partir do momento que isso aqui se tornar notório dentro da sociedade. A gente tem que debater esse assunto, tipo assim, seminários, escolas, igreja, entendeu? Porque querendo ou não, o Brasil é um país religioso. Eu acho que a igreja, ela também tem que se reformular, porque a igreja, de certa forma, ela tem uma cultura muito machista, entendeu? Porque a Bíblia em si, como ela é de um século passado, ela acaba passando essa mensagem. E eu acho que as pessoas que são líderes religiosos hoje, que vivem nesse país mais contemporâneo, eu acho que eles têm essa missão de poder mudar essa situação, entendeu? Porque
para mudar a realidade até dos seus membros ali, né? Porque às vezes até esse cunho religioso faz a pessoa manter um matrimônio, às vezes, sobre uma influência de maus tratos, né? Às vezes a mulher, tipo assim, tem muitas mulheres ela fica submissa. Tem muitas mulheres, por quê? Porque ela fica submissa às doutrinas da própria religião. Fala, não, a mulher tem que ser assim, a mulher tem que servir o homem, a mulher... Então, o que acontece? Eu acho que esses líderes religiosos também, eles têm que, tipo assim, debater isso dentro das igrejas. Eu acho que está na hora, como eu falei, hoje o mundo evoluiu. Então, eu acho que hoje está na hora, tipo assim, da sociedade, com todas as suas raízes, com todas as suas correntes, debater esse assunto e mudar a mentalidade do homem. Eu acho que é a única forma que a gente vai conseguir mudar esse cenário. E não só mudar essa mentalidade do homem, mas eu acredito que a mulher buscando autonomia na vida dela também, vai contribuir muito para que ela tenha essa força para não só não entrar nesse tipo de relacionamento, como se também ela estiver num relacionamento e perceber que ele tem algum comportamento violento, ela conseguir sair. Porque através da autonomia, tanto autonomia financeira, autonomia psicológica, de ter seu próprio pensamento, de ter seu próprio raciocínio e ter essa oportunidade de fazer da forma como ela acha que é melhor para ela, né? E não ficar à mercê de uma pessoa somente porque ela tem medo, somente porque ela depende financeiramente, que são alguns casos, né, onde a gente vê que as mulheres relatam, ou porque, como você disse, Jorge, porque ela tem que ser submissa, porque ela está dentro de um cunho religioso. Então, a mulher pensar por si própria e ter autonomia para fazer as coisas dela da forma que ela achar que é melhor para ela, isso é muito importante. Eu estava vendo um vídeo de uma advogada sobre o assunto. Ela fala que essa questão social e socioeconômica é uma questão bastante fundamental, porque por mais que o feminicídio ele acontece em todas as camadas sociais, geralmente quando o país está passando por uma situação tipo assim econômica mais ruim, onde as pessoas as pessoas sofrem um desemprego maior, isso acaba tipo assim favorecendo o feminicídio. Priscila, é muito fácil às vezes a gente virar e falar assim, não, a mulher tem que sair desse relacionamento, ela tem que denunciar, ela tem que mas e aí? Como sair? Entendeu? Porque algumas dependem da questão econômica, algumas não, a grande maioria, né? Então, isso é a realidade. Tanto é que muitas mulheres que antigamente faziam denúncias dos seus cônjuges, elas iam lá e retiravam a queixa. Hoje, com esse aprimoramento da Lei Maria da Penha, não pode mais tirar a denúncia. Então, por mais que ela volte, conviva com o cara vai responder criminalmente pelo que ele fez. Então, como que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Porque tá certo, a gente incentiva a pessoa a denunciar, a gente incentiva a pessoa a sair desse relacionamento abusivo, mas e a realidade? Sim, nós temos que, como eu disse anteriormente, capacitar essas mulheres profissionalmente, dar acesso para essas mulheres à educação, desde a educação básica, né, até as faculdades, dar oportunidade para essas mulheres nas empresas, para alcançar e ocupar cargos dentro das empresas. Então, isso vai fazer com que as mulheres tenham essa autonomia, com que as mulheres tenham essa oportunidade, né, de estar em pé de igualdade com o homem financeiramente. Porque por mais que a gente fala, mas hoje em dia, se a mulher quiser, ela trabalha. Mas está difícil para todo mundo. Imagina para uma mulher que está fragilizada emocionalmente. Então, será que essa mulher que está saindo desse relacionamento já abusivo, que ela está sofrendo há muito tempo, ela vai conseguir, por exemplo, participar de uma entrevista de emprego, se ela nunca, às vezes, trabalhou fora,
ela esteve o tempo todo cuidando do lar. Então, é importante que essa mulher ela tenha essa capacitação, que ela tenha essa educação, né, que ela tenha acesso a essa educação, que ela tenha acesso às vagas de emprego. Antigamente, muitos anúncios de empresas, né, eles colocavam lá que só queriam homens, né? Então, o sexo masculino. Então, já menosprezando essas mulheres, sem dar ao menos a oportunidade de conhecer essas mulheres. Então, isso é muito importante, porque hoje também esse tipo de anúncio, né, de vaga de emprego, onde discrimina gênero, raça e tantas outras coisas, né, que a gente acaba falando também na questão do preconceito, né, já seja proibida, apesar que a gente ainda vê, né, mas não é algo que é permitido, né, e a gente tem que coibir esse tipo de anúncio, por exemplo. Então, são várias coisas, são nas pequenas coisas que às vezes a gente acha que não tem importância, que às vezes a gente fecha os olhos, que vai fazer a diferença. Então, nessa questão financeira, eu acho que, primeiramente, a capacitação, dar acesso à educação e proporcionar oportunidades de trabalho para essa mulher, para que ela tenha essa autonomia financeira. Através dessa autonomia financeira, ela vai ter condições de se reerguer, de viver a vida dela sem depender desse homem. É isso aí. Rapaziada, aqui é o nosso podcast, né, da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura de Goiânia, Secult, né? Este projeto foi contemplado, né, com o tema Hip Hop versus feminicídio com conceitos e valores, né? Eu quero aqui trazer aqui, se vocês me permitem, mais um depoimento, tá certo? Mais um depoimento aí da... Vamos ouvir, né? Como a gente ouviu aí uma rapper, vamos ver quem vai estar dessa vez aí trazendo o seu depoimento. Na voz. Olá, pessoal. Eu sou Ana Maria do Movimento Flashback e também carrego a bandeira do movimento hip hop. Hoje eu estou aqui para deixar a minha mensagem, o meu recado. E essa mensagem, ela vai em especial a todas as mulheres. Vim aqui falar um pouco sobre a violência contra as mulheres e o feminicídio. Eu acredito que esse dia 8 de março, esse mês de março, né, que é um mês voltado às mulheres, seja apenas um momento de reflexão, porque eu sei que a nossa luta é muito grande ainda. Apesar de termos leis que defendem as mulheres, eu acho que o desafio é muito grande, porque cada dia cresce mais a questão da violência, a questão do feminicídio. Eu estou aqui para contar um pouco da minha experiência, porque infelizmente eu vivi essa experiência da agressão doméstica. Foram vários anos de luta e sofrimento, sofrendo todos vários tipos de agressões, como agressão física, agressão verbal, agressão moral. Ele, além das agressões, ele sempre tentava me diminuir, inclusive diante das pessoas, me humilhava, queria que eu acreditasse que eu era incapaz, inclusive eu não podia nem trabalhar, eu era impedida de trabalhar, eu era privada de ter amigos, era privada de ir, inclusive, na casa dos meus parentes. Então, eu acho que foram dias difíceis, mas com muita luta, com muita perseverança, e com muita ajuda também, porque eu tive a ajuda de pessoas que presenciaram o meu sofrimento e me incentivaram a
a dar o primeiro passo, a lutar para sair desse sofrimento. Então, hoje eu só me arrependo de não ter buscado ajuda antes. Então, estou aqui hoje para incentivar a todas as mulheres a não aceitarem nenhum tipo de violência, seja física, seja verbal, seja moral. E pedir também às pessoas, principalmente as mulheres, que tenham mais empatia uma com as outras, sabendo reconhecer quando uma mulher está sofrendo algum tipo de agressão, dando aconselhamento, instruindo, inclusive instruindo a pessoa, incentivando a mulher a fazer a denúncia, porque eu acho que a maioria das mortes acontece quando a pessoa se nega a fazer a denúncia, a dar o primeiro passo, mas mesmo assim eu acho que essas mulheres que sofrem algum tipo de agressão, elas deveriam ter mais segurança. Eu acho que essa questão aí das leis, eu acho que são muito falhas, porque mesmo o indivíduo, o homem, sendo impedido de se aproximar da pessoa, acontece muito o feminicídio. A gente vê isso com cada vez mais frequência. Então, eu acredito que, como eu disse, eu passei por essa experiência, essa infeliz experiência. Eu sei que não é fácil, mas com muita luta e perseverança eu acredito que possamos vencer esse desafio. Então é isso. Esse é o meu recado a todas as mulheres. É isso aí, mais um depoimento, né? Um depoimento impactante, né? Na minha opinião, um depoimento forte, né? Da Ana Maria, uma das representantes aí do movimento hip hop no estado de Goiás, e o flashback também, né, Priscila? Sim. Vamos comentar um pouco em cima do vídeo, né? Do assunto, do relato dela. Eu, diante desse depoimento, dessa fala tão até comovente, né, que comove a gente, falou muito bem a Ana Maria. Algo que ela falou que chamou bastante atenção e que eu acredito que seja de extrema importância é que ela só conseguiu sair, né, desse relacionamento abusivo, desse relacionamento onde ela sofria esse tanto de violência, porque ela teve apoio. Ela teve esse apoio social, né, de amigos, de familiares, que deram esse suporte para que ela conseguisse sair dessa situação. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes essa mulher não tem esse apoio nem mesmo dos próprios familiares, que acham que a mulher tem que continuar vivendo essa situação, que acha que a mulher não é capaz de se manter sozinha, e acredito também que um pouco ficam até receiosos, porque tem que ajudar essa mulher. Então, às vezes até financeiramente, eles temem ter que ajudar essa mulher. Então, eu acredito que isso também seja um ponto importante. Esse apoio social, a gente dá esse suporte para as mulheres conseguirem sair, né? Não só de conselhos, como ela disse, né? De aconselhar essas mulheres, de elevar a autoestima delas. Então, isso é muito importante. Uma coisa interessante, Leandro, que aqui fala, né, que a cada 3 a cada 4 vítimas de feminicídio tinha entre 19 e 44 anos. A maioria, 61,8%, são negras. Então, como a gente acabamos de ver aqui o depoimento da Ana Maria, que é uma pessoa negra, né? Então ela está dentro das estatísticas, né? Eu queria que a Priscila falasse um pouco por que as mulheres negras elas se enquadram mais nessa questão, e os índices
por essa questão da cor da pele, interfere tanto que as mulheres negras acabam sendo, o índice delas acabam sendo maior do que das outras faixas etárias de cores e raça, né? Isto está ligado também à questão social, socioeconômica. Nós sabemos que hoje no Brasil a população negra é a população que mais sofre economicamente, né? É uma população que tem menos acesso à educação e, consequentemente, ela vai ter menos poder aquisitivo. Então, se ela tem menos poder aquisitivo, ela tem menos poder para poder ter essa autonomia de não sofrer esse tipo de violência. Então, por isso que as mulheres negras, elas sofrem ainda mais com essa violência, porque elas são mais vulneráveis, elas estão numa faixa etária de maior vulnerabilidade e baixa renda. Então, isso acaba acentuando o problema, acaba acentuando a questão financeira. Um dos assuntos, né? Importante, né? Que teve num relato da Ana Maria, foi que ela deu um basta, né? Que ela chega e que ela foi guerreira, né? Que ela não aceitou mais essa situação. Então, eu queria que vocês falassem, né? Que esse é o ponto-chave. Eu queria completar a sua pergunta. Eu queria perguntar para a Priscila por que a mulher não rompe o relacionamento já na primeira agressão, né? Na primeira instância, né? Porque que a hora que ela já percebe aquele tipo de agressão, por que ela não já rompe o relacionamento ali com o cônjuge dela, né? Então, eu acredito assim que as mulheres, né, elas têm vários motivos, né, e vários motivos que levam elas a pensarem erroneamente que elas devem permanecer nessa situação de violência. Um desses motivos é porque ela acha que aquele homem, né, vai mudar, né, que ela acha que aquele homem pode ser diferente. E, na verdade, esse homem, ele também não é só agressor. Esse homem, ele tem um poder, né, de... galanteador, no caso. Exatamente, um poder de ludibriar essa mulher, né, porque em alguns momentos ele é bom, ele não é só ruim. Esse agressor, quando a gente fala, a mulher não passa 24 horas sofrendo uma agressão, né, desse agressor. Ela tem momentos com ele também, que são momentos de carinho, né, de suposto carinho, né, porque a gente não pode nem afirmar exatamente que esses momentos são de carinho. Ela tem momentos bons com esse homem, ela tem momentos onde ele é romântico, onde ele fala coisas boas para essa mulher, e ele usa isso como uma arma também para manter essa mulher, né, que é a questão psicológica. Ele faz, né, esse jogo com essa mulher de uma hora eu sou muito bom, né, outra hora eu bato nessa mulher. É o jogo do morde e assopra. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, que essa mulher, ela não passa 24 horas sofrendo a violência em si, né? Então, nesses momentos que ela está passando por um momento de calmaria, digamos, ela pensa que esse agressor vai ser diferente, que ele vai mudar, que é o que ele promete para ela na maioria dos casos. Certo. Um dos pontos interessantes que ela falou também, né, que a história dela, para mim, viu, Jorge, é uma história com êxito no final. Tá certo? Uhum. Com êxito no final, entendeu, Priscila? Sim. Por conta que ela sofreu, ok. Só que vamos parar por aí. Foi o que ela fez, ela deu um basta. Ela meteu o pé na porta logo, né? E abandonou essa situação. Parabéns, né? Acho que fica aqui o conselho, fica o vídeo dela como exemplo, né? Sim. E um dos pontos, né, que ela deixou pra gente foi que as mulheres têm que se unir, né, que tem que fortificar esse elo, né, e que as mulheres devem fazer isso, se unir, pegar na mão, né? Sim,
as mulheres também, grande parte, né, das mulheres são machistas, porque elas tiveram essa educação machista. Elas conviveram com esses homens machistas. Que louco. E com essas mulheres também que foram criadas. É um ciclo, isso se torna um ciclo, né, vicioso, onde a gente tem que quebrar, né, para que essa mulher consiga viver uma vida diferente, que ela consiga ter um posicionamento contrário a essa cultura machista. É uma coisa bem interessante, né, que uma prova que isso é algo que vem de dentro de casa, é uma coisa cultural, que a maioria desses crimes, eles são cometidos com armas brancas, né? Então, geralmente são facas, canivetes, tesouros. Então, isso é uma violência que geralmente ela está dentro de casa e ela é replicada. O filho, ele vai ver a mãe sofrendo a violência doméstica e ele vai reproduzir aquilo ali mais na frente, né? Então, o filho, a filha vai se submeter também àquilo, porque ela viu que a mãe sofreu e passou pelaquela situação daquela mesma forma. Então isso vai passando de geração em geração. Então o necessário é, igual a gente falou aqui anteriormente, é debater o assunto, é ter a consciência dos homens, porque a maioria dos homens que comete esse tipo de violência doméstica, muitos dos casos, os caras colocam a vítima como culpada. O cara vai lá, estupra uma pessoa e fala, não, ela me seduziu, né? Foi então, do consentimento dela, né? Então, o cara vai lá, tipo assim, ele estupra uma criança de 10, 12 anos, tipo assim, vira e fala assim, cara, ela me seduziu. Então, até que ponto está esse estado de consciência desse indivíduo, entendeu? E na forma que ele foi criado para ele poder reproduzir um ato desse, né? Então, eu acho que a gente tem que debater, tem que preparar os jovens, entendeu? Essa cultura que a gente traz dentro de casa, de criar os filhos, tipo assim, com essa diferenciação, ela tem que ser mudada. Essa questão das mulheres se unirem em prol de uma causa, tipo assim, isso já passou da hora, entendeu? Porque tem coisa também que tem que ser através da empoderação, entendeu? Hoje a gente vê alguns casos na música, eu até falo assim, aquela MC Dani, né? Que hoje é um sucesso no Brasil inteiro. Então ela faz essas músicas de empoderação, de tipo assim, a mulher, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que antigamente era coisa que só os homens poderiam fazer. Então aquilo ali já vem fazendo um quebra de paradigma. Hoje você vê a Anitta aí, a pessoa mais cancelada hoje na internet pelos haters, por essas pessoas que são contra o movimento feminista. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma mulher empoderada, é aquela mulher que, tipo assim, ó, que ela passou de um extremo que a maioria das mulheres não passa, é aquela linha que fala assim, ó, daqui vocês não passam. Então, essas artistas que hoje a gente vê aí ganhando notoriedade, tipo assim, elas romperam uma barreira que eu acho que é provável que as mulheres vão romper daqui a um tempo, entendeu? Eu também acho, na minha opinião, né? Não só na minha opinião, mas pesquisas, igual eu volto falar sobre o assunto das mulheres na faculdade, né? Tem uma porcentagem mais alta nesse assunto. Inclusive em matérias de exatas, né? Que é um curso predominante pelos homens, né? Hoje a gente já vê várias mulheres se destacando. O próprio coronavírus aí foi aqui no Brasil, a equipe que coordenou a identificação da cepa, acho que 3 mulheres, entendeu? Que fez um levantamento lá de poder identificar o vírus aqui no Brasil. Então isso é muito interessante, a gente vê mulheres pegando cargos de prestígio, mulheres tipo assim se destacando socialmente, né? Isso mesmo, vem quebrando e vem alcançando. É a única forma, eu acho, da gente poder pôr essa equidade, tipo assim, na sociedade, né? Isso mesmo. Priscila? Exatamente. Tudo que vocês falaram é muito importante, é relevante a gente pensar. E algo que a gente tem que colocar também dentro do debate é a questão das redes sociais, né? Que hoje é uma ferramenta fortíssima, acredito que a mais forte. As redes sociais propagam mensagens tanto
tanto positivas quanto negativas. Então, é importante que essas mulheres se unam, como a Ana Maria falou no vídeo, que elas estejam juntas, próximas umas das outras. Fecha o elo, né? E coloquem a boca no mundo. Não se calem frente a essas violências. E muitas vezes, né, a gente fala muito dessa violência sofrida pela mulher de baixa renda, mas muitas mulheres também que estão num patamar mais elevado, financeiramente falando, também se calam pela vergonha, né? Se calam pelo receio de expor, ser expostas, né? E muitas vezes até o cargo que elas ocupam, né, pode ser prejudicado em decorrência de uma defamação da imagem delas. Muitas se calam e têm medo de fazer denúncias, né, com medo de retaliação até mesmo no trabalho, porque algumas pesquisas mostram que quando um empregador tem essas mulheres nas suas empresas, eles deixam de contratar essas mulheres ou então demitem essas mulheres já com receio que algo aconteça no próprio trabalho. Então, isso é importante a gente discutir e debater também, né? Então, a mulher ela é coibida de várias formas, né? Desde dentro do lar, no trabalho, com as oportunidades e até mesmo, como a Ana Maria falou, as próprias mulheres, se elas não se unirem, se elas às vezes continuarem com esse debate de às vezes denigrir a imagem uma da outra, o que a gente vê muito na internet, nas redes sociais, às vezes as próprias mulheres denigrindo a imagem umas das outras, seja por conta de um padrão, né, de beleza que a mídia coloca, seja em prol de uma fala que a mulher tem que é diferenciada, elas são discriminadas pelas próprias mulheres. Então, nós mulheres temos realmente que nos unir, nós temos que participar mais dos debates, participar mais dos movimentos que encabeçam, né, e que acabam propiciando que leis sejam criadas, que programas, né, de acolhimento dessas mulheres sejam criados. Você tinha falado anteriormente a respeito do que o Estado oferece para essas mulheres, né, que sofrem violência. Nós temos alguns abrigos que acolhem essas mulheres que sofrem violência. Então, quando elas, às vezes, querem sair desse relacionamento abusivo e não tem esse apoio familiar, esse apoio social e essa autonomia financeira, ou às vezes até tem, mas tem medo de continuar convivendo na comunidade, né, de origem, elas podem, às vezes, ser acolhidas, né, por esses abrigos que acolhem as mulheres com seus filhos. Tipo aquela pessoa que não com cisma de voltar para o próprio lar, né? Então, exatamente, porque na maioria, exatamente, porque na maioria dos casos, esse agressor ele vai preso, mas ele permanece pouco tempo, né, nessa cadeia, e o Estado não consegue proporcionar segurança para essa mulher 24 horas, porque essa mulher ela não pode sair desse relacionamento, dessa situação e viver aprisionada, porque senão ela vai continuar sofrendo uma violência. Ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, seguir a vida, né? Seguir a vida dela e ter acesso às coisas que são importantes para a vida dela. Isso aí é a opinião, né, da Priscila, que querendo ou não, né, você passa o contato, né, o contato com esse tipo de assunto, esse tipo de situação, né? Hoje, como psicóloga, né? Isso. A opinião dela forte. Então, eu quero saber, vamos entrar, né, no assunto do seu ofício hoje, né? Que você tem esse contato, ainda continua o contato ainda, né? Sim, hoje eu estou atuando na saúde mental. Eu trabalho num CAPS infantil, e o CAPS infantil em Aparecida de Goiânia.
E o que a gente vê é que a própria saúde mental, né, no caso, como eu trabalho hoje com crianças e adolescentes, está muito prejudicada. Porque nós vemos meninas, né, lá nós temos toda a população, né, tanto masculina como feminina. Uma delas são as meninas que sofrem. Isso, mas como a gente está falando do feminicídio, eu vou citar as meninas que passam pelo CAPS. Então a gente vê que muitas delas já sofreram violência psicológica, já sofreram abusos, né, violência sexual. E isso tem feito com que essas crianças já adoeçam muito novas. Então, como que a gente vai fazer para poder coibir esse tipo de situação, né, onde essas meninas já começam lá dentro da casa delas a sofrer essa violência e já começam a ter, desencadear, né, porque a gente fala que os transtornos mentais, né, eles podem ser desencadeados, né, a partir de alguns problemas que a pessoa passa, né, através de, por exemplo, essas violências. Então essa menina, ela já vai desde muito pequena sofrer e ficar doente, né, ter esse transtorno em decorrência dessa violência sofrida. Então é muito importante a gente cuidar. E que tipo de transtorno essas meninas podem desenvolver? Tipo assim, uma menina dessa que sofre uma violência doméstica, uma violência sexual? Então, dentre vários transtornos, né, o que eu tenho notado muito é o transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela tem vários sintomas, né, e ela não consegue dormir. No caso, as crianças, né, tanto crianças como adultas também têm esses transtornos. Transtorno do pânico, né, é um transtorno bem decorrente dessa situação em decorrência da violência sofrida. Depressão, né, nós temos muitos casos lá de crianças já, vou citar a idade aqui para vocês terem noção da gravidade, né, de 3 anos até menos, com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, são doenças que essas pessoas vão carregar para o resto da vida, se elas ainda não tiverem esse suporte, né? Porque hoje os centros de atenção, né, os CAPs psicossociais, eles ainda não conseguem dar o suporte para todo mundo que precisa, para toda a população. Então, é uma parcela pequena que a gente consegue assistir. E mesmo assim, muitas vezes essa pessoa ela não tem força nem para continuar dentro do tratamento. Então é importante. E como que é esse CAPS lá? Como que é a estrutura? Como que é o funcionamento? Igual essas crianças que chegam lá, como que elas são assistidas? Qual que é o acolhimento? Como que é feito ali desde o início, essa triagem? Os CAPs, eles são centros de atenção psicossociais e são porta aberta. Qualquer pessoa que precisar do serviço, né, pode procurar o CAPs de referência da sua região, que ele vai ser atendido. Então, lá hoje nós temos vários terapeutas, né, não só psicólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas, enfermeiros, psiquiatras, né, porque é muito importante ter esse aparato, né, com psiquiatra também. Então, todos fazem esse atendimento e outros também, outros especialistas também. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, Lena, eu queria fazer uma pergunta. Igual você falou aí a respeito de alguns transtornos, né, igual a síndrome do pânico, a ansiedade, a depressão. Tem cura esses, ou essa pessoa vai ter que ter esse acompanhamento periódico, tipo assim, pro resto da vida? Como que funciona? Se você pegar um adolescente ou uma criança ali, ou cada caso é um caso?
Sim, na verdade não é cada caso, cada transtorno tem a sua particularidade. Alguns transtornos têm cura e outros não, né? Então, alguns transtornos a pessoa realmente vai carregar pelo resto da vida, né? Uma vez que ela desenvolva. Então, é importante, né, cuidar, mesmo que ela já tenha desenvolvido, ter esse acompanhamento pelo resto da vida, porque até uma pessoa que não tem um transtorno precisa desse aparato, né, psicológico. Essa foi a opinião da psicóloga, né, Priscila, com o meu mano aqui do grupo A Base, né, do hip hop, do rap de Goiânia, Jorge, né? E eu quero a palavra final de vocês, né? Deixar aqui um último comentário aqui, já que nosso podcast já está se finalizando, né? Finalizando. E a palavra final, Jorge. Eu queria fazer outra pergunta para Priscila, na verdade, porque, assim, queria agradecer, né, por a gente estar aqui hoje, mas eu queria finalizar com uma pergunta, igual a Priscila que já trabalhou no SOS Criança, que é crianças em situação de vulnerabilidade. Eu queria que ela falasse como que era a referência ali das meninas, mulheres que eram acolhidas ali, qual que era o perfil, como que eram essas crianças que chegavam ali naquele local, entendeu? Como que era feito esse trabalho ali de acolhimento, não sei, porque às vezes a gente fala muito assim do Estado dar esse suporte, mas como que o Estado dá um suporte às vezes para uma menor que teve uma violência ali sexual, uma violência doméstica, que às vezes saiu de casa e não quer voltar para aquele lar dela ali? Então, nós temos, né, o SOS Criança, é uma casa onde acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, não só meninas, né, mas crianças e adolescentes em geral. E nós temos os abrigos também, como eu disse, não só para mulheres, né, adultas, mas também para as crianças. Então, quando essa mulher, em geral, ela sofre esse abuso e não tem como retornar para o seu lar, ou ela não tem esse lar de volta, elas podem recorrer a esses locais para estar dando esse suporte. Tá certo. O seu depoimento, a sua palavra final, né? Estamos chegando aí ao nosso final do nosso podcast aí da Lei Aldir Blanc, né? Pela Secult, Secretaria de Cultura de Goiânia, né? Com o tema Hip Hop versus Feminicídio, Conceitos e Valores, né? Foi uma satisfação, foi um prazer enorme, né? Que venham os próximos aí para a gente poder trabalhar junto. Fica aqui o seu comentário, sua palavra final, e se você também quiser também mandar uma mensagem, né, para as mulheres, né, fica à vontade. Eu gostaria de deixar uma mensagem, né, para essas mulheres, para elas, eu gostaria de deixar uma mensagem para essas mulheres, para que elas se fortaleçam, para que elas se unam, né, contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de agressão, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela financeira, e para que ela não fique à mercê desse agressor, que ela denuncie, né, como eu disse, nós temos o Disque 180, faça denúncia, e para que as mulheres que não estão em situação de violência, que não estão sofrendo violência, que ajudem essas mulheres que estão sofrendo a sair desse tipo de situação, que encoraje essas mulheres, que deem o suporte, né, para essas mulheres que estão em situação de violência, e para que elas consigam realmente denunciar e sair desse tipo de violência. Não só as mulheres, né? Tipo assim, eu acho que a gente precisa também dos homens, né? Essa conscientização, principalmente familiar, né? Então, isso aí é uma causa que a sociedade inteira tem que se envolver, né?
Igual é muito importante essa união das mulheres em prol dessa causa, mas eu acho que ela é impossível de ser vencida sem o apoio dos homens, né? A gente tem que mudar culturalmente a nossa sociedade, a gente tem que mudar o ensinamento que a gente dá para os nossos filhos, né? Para eles poderem enxergar as mulheres de um jeito de mais igualdade, né? Então, sem essa visão, sem essa quebra de cultura, é impossível a gente acabar com essa cultura do feminicídio, com essa cultura de agressão, de violência doméstica. Então, é extremamente necessário a gente mudar a realidade dentro dos nossos lares e na sociedade. E esse assunto tem que ser debatido, como eu falei, nas escolas, tem que ser debatido nas redes sociais, nas igrejas. Esse assunto, tipo assim, é um assunto vivente e decorrente na nossa sociedade. Hoje a gente temos estatística, hoje a gente temos ferramentas que podem estar medindo isso que vem acontecendo. Antigamente muita coisa passava em branco, mas hoje a sociedade, como ela está evoluindo, a gente consegue ter esses percentuais, tá? Então eu espero que a sociedade passe a ter mais debates como esse que a gente estamos fazendo aqui, e que a gente eduque melhor nossos filhos, tanto os homens como as meninas, tá? Meus agradecimentos aqui para a Ana Maria, do movimento Flashback, né? Eu quero agradecer também a Patrícia Mello, né? A rapper aí, que foi porta-voz aí do vídeo, que colheu aí o seu relato, que mandou bem demais, mandou a sua palavra. Eu creio que edificou várias mulheres, né? Então agregou ao nosso projeto. Quero agradecer aqui, Priscila, muito obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada, Jorge, por proporcionar esse momento tão rico de debate, onde a gente fala sobre o feminicídio, né, e também sobre a importância do hip hop, né, e do movimento Flashback, e todos os elementos dentro do hip hop. Constando, né? É isso aí. Suas palavras finais, muito obrigado. Foi uma gratidão, satisfação, meu irmão. É isso aí, Leandro. Só tenho a agradecer, né? Como você já falou, que é um projeto contemplado pela lei Edir Blanc, né, do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura de Goiânia. Então é um projeto bastante importante, né? É um projeto que realmente está ajudando a fomentar e melhorar não só a cultura, mas a questão social da nossa sociedade. Então foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou aí até o final no nosso podcast. Está ficando aqui, né, neste momento, o nosso podcast Hip Hop versus Feminicídio, Conceitos e Valores.